Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Vamos falar hoje sobre reta e circunferência. Posição relativa entre reta e circunferência. Beleza? Pessoal, é um assunto bem tranquilo, só que os exercícios precisam ser bem analisados, porque muitos deles, para serem realizados, você precisa lembrar de fórmulas e conceitos estudados aí anteriormente. Beleza? Pessoal, aí essa matéria, essa aula, é a página 157, as aulas 21 e 22. No caso aqui, pessoal, dada uma circunferência qualquer, né, você vai imaginar uma circunferência qualquer no plano e uma reta neste mesmo plano. Só pode acontecer três situações. Então, quando você tem uma circunferência e uma reta no mesmo plano, só pode acontecer três situações. E essas são as situações que nós vamos estudar neste conteúdo. Quais são os três casos que uma reta e uma circunferência pode ter em relação uma a outra em um mesmo plano? Vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui o primeiro caso. O primeiro caso é quando a reta ela é secante à circunferência. O que significa isso? O primeiro caso que nós vamos ter entre reta e circunferência é quando a distância dessa reta ao centro é menor do que o raio. Observe o seguinte, pessoal. Nós temos aqui uma circunferência de centro C. Então, ela está aqui no plano. Ó. Se você observar, é claro, o centro da circunferência determina aqui um ponto no plano cartesiano. E essa circunferência, ela tem um raio, é claro. E a distância deste centro para a reta é menor do que o raio. Observe aqui, olha, eu tenho uma distância do centro da circunferência até a reta. Observe que essa distância ela é menor do que o raio. Tá? Observe que essa distância ela é menor do que o próprio valor do raio. Quando isso acontece, nós estamos tratando do primeiro caso aqui, que é reta secante à circunferência. Beleza? Então, bem tranquilo. Toda vez que eu tenho uma distância da reta até o centro da circunferência e essa distância é menor do que o raio, nós estamos tratando aqui de um caso chamado reta secante à circunferência. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é quando a reta ela é tangente à circunferência. Vamos observar o que acontece nesse caso. Observem que aqui eu tenho o centro da circunferência, tá? Dada uma circunferência qualquer de centro C, desenhada nessa circunferência uma reta, você consegue observar que a distância do centro até a reta é a mesma medida do raio. Então, a distância ela vai ser igual à medida do raio. Pessoal, quando isso acontece, nós dissemos que esta reta ela é tangente à circunferência, porque ela tangencia em um único ponto a circunferência. É claro, diferente da reta secante, que neste caso ela intercepta aqui, olha, em dois pontos. Né? Ela vai encostar na circunferência em dois pontos. No caso da reta tangente, um único ponto tangencia aqui a reta com a circunferência. Então, neste caso, dizemos que a reta ela é tangente à circunferência. Beleza? E o terceiro caso, também muito simples, é quando a reta ela é externa à circunferência. Bem tranquilo, né, pessoal? A gente consegue observar aqui que a distância da reta para o centro
neste caso, é maior do que o raio. Então, a distância vai ser maior do que o valor do raio. Beleza? Neste caso aqui, nós estamos tratando do terceiro e último caso, é a última possibilidade, é quando a reta ela é externa à circunferência. Então aqui, olha, quando nós tivermos uma reta que ela não tangencia a circunferência, que ela não é secante à circunferência, então ela vai ser externa à circunferência. Beleza? E qual que é a característica? A distância dela vai ser maior do que o raio. Pessoal, vamos observar no sempre que o que é interessante aqui nesse conteúdo é achar a distância que existe entre o centro da circunferência até a reta dada. Então, esta distância aqui, olha, é que nós iremos calcular. Beleza? Então, o que é interessante aí nesse conteúdo? Calcular a distância que existe do centro até a reta. Nos três casos, nós vamos calcular a distância que existe do centro até a reta. Aqui, ó, do centro até a reta. Beleza? Tranquilo, pessoal? E tem uma fórmula, é claro, para calcular essa distância, né? Então, como nós vamos calcular essa distância que existe no centro até a reta? Através desta fórmula aqui. A distância que vai ser calculada, ela vai ser igual módulo, né? Lembrando que o valor é colocado em módulo, porque não existe distância negativa, né? Então, se você calcula isso aqui, por exemplo, e dá menos 10, né? Não existe uma distância menos 10, né? Aí você colocando em módulo, é claro, vai ficar positivo, então vai ficar 10, tá? Só para informar aí o porquê desse módulo. Vamos lá, gente. Como é que a gente calcula essa distância? A vezes o x do centro, mais b vezes o y do centro, mais o c. Tudo isso aqui, olha, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Bem tranquilo, né, pessoal? Aqui a gente observa que eu tenho o x do centro e o y do centro, que são os valores do x, aqui onde que são os pontos que formam a coordenada, o par ordenado do centro, né? Sabemos que esse centro ele é calculado através de um par ordenado de x e de y, que é o x do centro e o y do centro. Beleza? Então, aqui basta substituir o valor do x do centro e do y do centro. Bem tranquilo. E esses coeficientes aí que aparecem? Pessoal, o coeficiente A, ele vai ser o coeficiente A da reta. Lembra que toda reta ela tem uma equação? Então, você vai pegar a equação da reta e o valor do A vai ser esse A aqui da fórmula. Esse mesmo A aqui, ó, que vai estar dentro da raiz. No caso B, o B da reta é o que você vai substituir aqui neste B e também aqui, olha, neste B. Beleza? E o C é aqui o meu termo independente, que ele não depende de letra, que é esse carinha aqui que está sozinho. Pessoal, muito tranquilo você entender que basta você substituir os valores que você tem na fórmula da distância, para você encontrar a distância, olha, entre o centro e a reta. Beleza? Nesse caso, a distância é o próprio raio. Então, nesse caso, se você descobrisse o raio, tranquilamente você sabia que a distância entre o centro e a reta seria a medida do raio, né? Até porque essa reta ela é tangente à circunferência. E quando nós temos uma reta tangente, a distância entre essa reta e o centro é a mesma do raio. Beleza, pessoal? Nós vamos fazer exercícios. Então, para eu poder
encontrar essa distância, o que eu preciso descobrir? Exatamente o centro da circunferência. Eu preciso descobrir o x do centro e o y do centro. Isso precisa ser descoberto. E eu preciso também, pessoal, da equação da reta. Então, esses dois itens aqui, nós precisamos para descobrir a distância entre o centro e a circunferência. Mas é bem lógico, né? Se eu quero descobrir a distância entre o centro e a reta, eu preciso dos pontos do centro e a equação da reta. Beleza? Vocês vão observar que em alguns momentos esse centro não é dado, então a gente tem que usar técnicas já estudadas aí anteriormente, fórmulas matemáticas, para descobrir, pessoal, o valor aí, os valores, no caso, desses dois pontos aqui que formam o meu par ordenado. Pessoal, vamos então para a solução dos exercícios, página 158. Então, pessoal, vamos lá. Determine a posição relativa, né? Nós não sabemos, então, qual que é a posição da reta, se ela é uma reta secante, não sabemos se ela é uma reta tangente, também não sabemos se ela é uma reta externa, tá? O exercício quer que nós venhamos a determinar a posição relativa da reta R. Pessoal, foi dado aí qual que é a equação da reta. Independente de onde essa reta está, se ela é secante, tangente ou externa, a equação dela é essa aqui, olha. A equação dessa reta vai ser igual a 2x mais y menos o 9 igual a 0. Beleza, pessoal? Olha que bacana. Então, nós já temos aqui o valor de A, o valor de B, que é 1, e o valor de C, que é menos 9. Bem tranquilo, né? Beleza. Pessoal, olha que interessante. Eu já tenho a equação da reta. Eu já consigo achar, então, a distância? Não. Eu preciso de achar o centro da circunferência. Observe que eu já tenho a equação, mas eu não tenho aqui, olha, os pontos x do centro e y do centro. No caso, são esses pontos aqui que nós temos que achar. Professor, mas como é que eu vou achar? Não tem informação nenhuma. Pessoal, observe que eu tenho uma equação da circunferência aqui. Olha que bacana. Eu tenho aqui, gente, olha, a equação da circunferência. E através da equação da circunferência, eu consigo achar o centro. Vamos ver quem lembra como é que eu acho o centro através da equação da circunferência. Pensa aí, pessoal. Lembrou como é que eu acho o centro da circunferência tendo aqui a equação da circunferência? Pessoal, eu tenho que fazer a remontagem do trinômio, tá? Vou fazer o passo a passo aqui para quem já esqueceu, né? Então, vamos achar aqui o centro da circunferência. Beleza, pessoal. Como é que eu vou achar, então, este centro da circunferência? Eu vou fazer a remontagem, no caso, dos trinômios. Eu tenho uma equação da circunferência, eu vou colocar os valores do x, né? Juntos, x ao quadrado, mais 2x, mais... Aí eu vou deixar esse espaço aqui para colocar o terceiro termo. Tá? Não sei se vocês lembram disso aqui, ó. Tá? Eu estou olhando a equação da circunferência, aí eu peguei aqui o valor de x e o 2x, tá? Aí vou remontar o trinômio que foi desenvolvido na equação da circunferência. Vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal, com o valor do y, tá bom? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui com o valor do y. Vai ficar y elevado ao quadrado menos 2y, certo? Mais
algum valor que nós vamos achar aqui bem tranquilo, né, pessoal? Olha que legal, né? E tudo isso vai ser igual, menos 8 está aqui, vai vir para o outro lado positivo, mais 8. Pessoal, está quase chegando lá. Eu tô remontando aqui o meu trinômio que deu origem a esta equação da circunferência. Lembra como é que eu acho, pessoal, esse terceiro termo? Quem lembra? Eu pego aqui o valor do b, esse valor do termo do meio, divido por 2 e elevo ao quadrado. Lembrou? Então vamos lá. 2, que é o termo do meio, eu divido por 2. 2 dividido por 2 é 1. E quanto que é 1 elevado ao quadrado? Vai ser 1 mesmo. Beleza? Vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Eu vou pegar o termo do meio, que é 2. Eu vou dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Olha que bacana, pessoal. Bem tranquilo, né? Então, estamos remontando aqui o nosso trinômio para descobrir quem é o x do centro e o y do centro. Pessoal, mas lembra, numa equação que eu faço de um lado, eu tenho que também fazer do outro. Eu coloquei 2 termos aqui, então eu vou colocar aqui mais 2 aqui também. Olha que legal. Agora a gente já consegue encontrar a equação reduzida da circunferência. Então vamos lá, gente, olha. O exercício passou a equação normal da circunferência. E como é que eu acho o centro através da equação normal? Eu primeiro vou representar através da equação reduzida. Como é que eu faço isso? Eu faço a remontagem do trinômio. Beleza, pessoal? Vamos lá, então vai ficar como? Lembra? X é a raiz do primeiro, mais o sinalzinho do termo do meio, raiz do terceiro, elevado ao quadrado, mais, vamos fazer a mesma coisa nesse aqui, raiz nesse carinha e raiz aqui neste carinha aqui. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. O sinal do meio aqui, pessoal, que é menos. E a raiz quadrada de 1, que é 1. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Tranquilão? Vamos lá. Tudo isso igual 8 mais 2. 8 mais 2 é igual a 10. Bem tranquilo, né? Lembrando que esse carinha aqui é o raio elevado ao quadrado, né? Então, se esse carinha é o raio elevado ao quadrado, como é que eu acho o raio? Então, esse carinha aqui é o raio ao quadrado, né? Então, 10, vou colocar aqui do lado, ó, 10 é igual ao raio ao quadrado. Lembra na equação reduzida? Esse carinha aqui é o raio ao quadrado. Para eu descobrir o raio, pessoal, basta eu fazer a raiz quadrada de 10. Então, o raio é a raiz quadrada de 10. Vamos lá, então. Pela equação reduzida, eu consigo achar quem é o x do centro e o y do centro. Bem fácil, né? Então, vamos lá. Vamos achar agora o centro da minha circunferência. Para achar o centro, ó, o x, eu vou usar esse carinha aqui com o sinal oposto. Então, o x vai ser menos 1. Lembra a técnica ninja aí para descobrir. E o y vai ser também esse valor aqui, olha, do segundo termo, com o sinal também oposto. Tá? Menos 1 vai ficar como mais 1. Pronto, pessoal. Já encontrei aqui qual que é o centro da minha circunferência. E o raio, professor? O raio vai ser a raiz quadrada de 10. Tá? Quem não lembra, assista a aula novamente aí sobre a equação reduzida e a equação normal da circunferência. Tá? Então, eu estava aqui com uma equação normal da circunferência. Eu coloquei aqui a equação reduzida. Beleza? E encontrei quem é o centro e o raio. Agora eu posso usar a fórmula da distância para descobrir a distância entre o ponto e o centro. Vamos lá, pessoal.
Qual vai ser a distância, então? A distância vai ser igual, né, a x do centro mais by do centro mais c, tudo isso aqui dividido pela raiz quadrada de a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado. Tá? Eu não vou nem colocar o módulo aqui agora. Se der negativo, a gente já sabe que tem que usar o positivo. Vamos lá, gente. Vamos desenvolver agora a fórmula aqui. Então, qual que é a distância? A distância vai ser a da equação da reta. Quem é o a da equação da reta, pessoal? O a é igual a 2, o b é igual a 1 e o c é igual a menos o 9. Tá? Então, na equação da reta, esses são os valores de a, o valor de b, que é o número que acompanha o y, e o valor de c. Então, já tenho aqui os valores de a, b, c. Vamos agora substituir aqui direitinho. O a, pessoal, o a é igual a 2. Então, vai ficar 2 vezes o x do centro, pessoal. Quanto que é o x do centro? Olha aqui, ó. O x do centro, e aqui é o y do centro, o x do centro é menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1. Mais b vezes o y do centro. Quem é o b? Vamos aqui em cima. O b da minha equação da reta é 1. Então, vai ficar 1 vezes o y do centro, pessoal, que também é 1. Mais o c. Quem é o c aqui? O c, pessoal, olha, é menos 9. Então, a gente vai colocar aqui menos 9. Beleza, pessoal? Tudo isso dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b elevado também ao quadrado. Quem é o a? O a é o 2 ao quadrado mais o b ao quadrado. Quem é o b? O b é 1. Então, mais 1 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui rapidinho, pessoal, vai ficar quanto? 2 vezes menos 1, menos o 2, mais 1 vezes 1 vai dar 1, menos o 9, dividido pela raiz quadrada, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1 igual a 5. Fazendo esse cálculo aqui em cima, menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 e menos 9, pessoal, é menos o 10. Menos o 10 dividido por raiz quadrada de 5. Pessoal, não podemos esquecer que o valor que der aqui ele é em módulo, ou seja, eu não considero negativo. Portanto, o resultado aqui é positivo. Beleza? Lembrando que ele é em módulo. Então, o resultado, mesmo que dá negativo, você coloca positivo porque é um módulo. E não existe módulo negativo. Beleza? Vamos continuar aqui embaixo. Então, qual vai ser a distância do meu centro até a reta? A distância vai ser igual 10 dividido por raiz de 5. No caso, eu tenho aqui que racionalizar, porque o denominador é em forma de raiz, né? Então, eu vou multiplicar isso aqui por raiz de 5. E o de baixo também por raiz de 5. Aí eu vou ficar com 10 raiz de 5 dividido por 5. Lembrando que raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá raiz quadrada de 25, né? E a raiz quadrada de 25 é 5. 10 dividido por 5 é 2, 2 raiz de 5.
Beleza, pessoal? Transformando isso em um número real, aproximado, é claro, a raiz de 5 é aproximadamente 2,2, né? Então, 2 vezes 2,2 é aproximadamente 4,4. Então, veja bem, pessoal, a distância entre o centro dessa circunferência até a reta é 4,4. E o raio, pessoal? O raio é raiz quadrada de 10. Se o raio é raiz quadrada de 10, aqui o raio é raiz quadrada de 10. Então significa que a distância é maior do que o raio, porque a raiz quadrada de 10 é 3, alguma coisa. Então a reta está depois de 3, alguma coisa. Ela está em 4,4. Então a distância é 4,4. Então como você vai responder? A distância ela é maior do que o raio. Professor, como é que eu descobri o raio? Aqui, pessoal, o raio é a raiz quadrada de 10. Tá? Então significa que a distância é maior do que o raio, portanto a reta é externa à circunferência. É esta a resposta. Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse exercício, tá? Vocês vão fazer a TM da aula 21, então, como lição aí para avaliativa, né? Como lição de casa, TM da aula 21. Pessoal, sintetizando, olha, nós tínhamos aqui uma circunferência e foi dado para nós a equação da circunferência. Foi dada a equação normal ou equação geral. E pela equação normal, a gente consegue descobrir o centro. Como, professor? Primeiro, representando na equação reduzida, né? Então, a gente primeiro tem que transformar a equação normal na equação reduzida. Beleza? Como a gente faz isso? Remontando o trinômio aí que foi desenvolvido. Bem tranquilo, né, pessoal? Juntamos aqui o x, aqui o y. Para achar esse terceiro termo aqui, divide o termo do meio por 2 e eleva ao quadrado. 2 dividido por 2 é 1. 1 ao quadrado é 1. Mesma coisa aqui com y. Bem tranquilo, né? Encontramos aqui nesse caso, então, o centro, né? Que é o menos 1, sempre oposto do segundo termo. E o y mais 1, também oposto aqui a esse segundo termo. Então, o x do centro é menos 1 e o y do centro é 1. E o raio, pessoal? O raio é a raiz quadrada desse cara que fica fora aqui dos trinômios. Tá? Não esqueçam, pessoal, de compensar aqui do outro lado também. Pessoal, eu espero que vocês realmente tenham entendido. É uma matéria muito gostosa de fazer. Tá? Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo, tá bom? Vamos para o exercício 2 na nossa próxima aula. Um abraço, pessoal!